Passamos a apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carbone. O que foi que você perguntou mesmo, Sinira? Desculpe, mas estou confusa, estranha. Não consigo ordenar meus pensamentos. Eu estou passando mal. Acho que minha cabeça vai explodir. Idalina comprimia a cabeça com as mãos, movendo-a de um lado para outro. Meu Deus, ajude-me! Ajude-me! Assustada, pois nunca tinha visto a patroa naquele estado, a criada perguntou se ela queria que lhe preparasse um chá, pois foi a única coisa que lhe ocorreu no momento. Não, chá não vai resolver este problema. É melhor deitar-me um pouco. Ajude-me a ir para o quarto. Logo que se deitou... Pode ir, Sinira. Quero ficar sozinha. A criada quis dizer alguma coisa, mas... Não se preocupe, eu vou ficar bem. Pode ir. A criada saiu, ela colocou a cabeça no travesseiro e pôde pensar com um pouco mais de lucidez em tudo que já haviam passado. O problema dos barulhos imitando os gemidos do sogro, os problemas de Dulce, Eduardo e Jane, tudo muito semelhante. O que está acontecendo, meu Deus? Aquela mulher já morreu. A casa não lhe interessa mais. Ah, se ela pudesse ver todos os que se encontravam à sua volta. Eles deixavam-na pensar. O ser que os comandava impediu-lhes a ação por aqueles momentos. Havia captado os pensamentos de Idalina. Então ela sabia de mim? Sim, soube da minha existência e do que eu pretendia. Terá Paulo lhe contado? Quando percebeu que já concluíra o que lhe interessava... Prossigam. Continuem trabalhando. Todos a envolveram com emanações terrivelmente maléficas e novamente Idalina teve seus pensamentos conturbados e seu físico abatido. Deveria ficar na cama sem se levantar para não receber nem marido nem filhos. Continuava comprimindo a cabeça com as mãos, querendo isolar-se sem saber do que. Nada havia, mas percebia que alguma coisa muito estranha a enredava e lembrara também, no seu instante de equilíbrio, que havia passado bem na rua. Assim ela permaneceu por longo tempo, até que começaram a chegar os filhos. Informados por Sinira de que a mãe estava no quarto por ter tido um mal-estar, eles subiram, preocupados. Ao verem-na estendida no leito, pálida e abatida... Sinira me disse que a senhora não passou bem, mãe? Está sentindo alguma dor? Ela os olhava como se estivessem distantes. Dulce, sempre muito carinhosa, sentou-se à sua cabeceira, acariciando-a. O que a senhora tem, mamãe? Não sei. Nem eu mesma consigo explicar. Sinto um tormento em minha mente, tirando-me a capacidade de manter um só pensamento equilibrado. Sinto-me mal e não sei se conseguirei me levantar desta cama. E como começou isso? Logo que vocês saíram para a faculdade, eu estava bem. E de repente... Deveria ter mandado a Sinira ligar para o papai, ou então chamar um médico. Vamos providenciar isso agora mesmo. Não é preciso, filho. Como não? A senhora está completamente sem cor. Eu vou ligar para o Dr. Frederico. Espere, Jane. O que foi? Meio reticente, como quem estivesse pensando, acalentando em si alguma descoberta, Dulce disse: Tenho medo de que seja alguma tolice, mas vou falar assim mesmo, e vocês analisarão depois. Falando o quê, minha filha? O que a senhora está sentindo hoje não terá alguma coisa a ver com os barulhos de ontem à noite? É isso mesmo. Como você pensou nisso, Dulce? Não sei. Veio-me à mente com muita força. Ao ouvirem isso, as entidades que envolviam Idalina recuaram um pouco a um sinal de quem as comandava e concluíram que estavam exagerando no início. Deveriam ir com um pouco mais de cautela para não correrem o risco de serem expulsos antes de terminar o trabalho. Mas, mesmo que tentassem, não os expulsariam com facilidade, argumentavam. Existiriam o mais que pudessem e ali permaneceriam até conseguir o que desejavam. Os objetivos seriam alcançados,
E dessa vez, não só deixariam a casa, como teriam toda a família desmantelada. Com o afastamento deles... O que foi agora, mamãe? Passou aquela sensação horrível. Estou me sentindo bem novamente. Quando Paulo chegou, ela levantou-se e partilhou do almoço em família. Aquele resto de dia, Idalina passou bem, mas à noite, quando a família novamente estava reunida, o seu mal-estar recomeçou. Ai! Inteirado do que ocorrera, Paulo perguntou à esposa. Não me diga que seu mal-estar voltou. Sim, voltou. Vou para o quarto deitar-me um pouco. Eu ajudo você. Não precisa. Posso muito bem ir sozinha. Entretanto, todos a acompanharam até o quarto. Ela deitou-se e o tormento começou. Ai! Havia momentos em que se contorcia, não por dores que não sentia, mas pela inquietação interior e pela incapacidade de equilibrar os pensamentos. Quem não a conhecesse diria tratar-se de alguém demente. Os filhos, preocupados... Faça alguma coisa, papai. Ela não pode continuar assim. Ligue para o Dr. Frederico. Paulo penalizava-se da situação de Idalina e intuía o que estava acontecendo, embora nada dissesse aos filhos para não assustá-los. Sabia que o médico não resolveria o problema, mas para tranquilizá-los, ligou para o Dr. Frederico. Ele veio, examinou-a, mas não teve condições de completar um diagnóstico. Chamando-o de lado, Paulo perguntou baixinho. O que pode estar acontecendo com ela, doutor? O médico coçou levemente os bigodes e disse que parecia uma crise de esquizofrenia com conturbação intensa na mente. Paulo deveria levá-la ao hospital no dia seguinte para a realização de vários exames. Por hora, lhe ministraria uma forte dose de calmante que a faria dormir por muitas horas. No momento em que o médico examinava, quem pudesse ver, pensaria estar assistindo a uma representação teatral em que uma atividade muito intensa era desenvolvida. Todas as entidades intensificaram sua ação sobre Idalina e a que comandava, ou seja, Fausta, cuidou do médico. Envolvia-lhe a mente e até meneios cariciosos infelizes pôde realizar. O profissional sentia-se estranho ali, mas nada disse, dado os sentimentos pelos quais fora envolvido. Ela sabia como agir e como conseguir os seus objetivos. O calmante foi-lhe ministrado e o médico despediu-se. Entretanto, o quadro da doente não apresentou nenhuma melhora. Ai, minha cabeça! Este tormento está me enlouquecendo! Ela não melhora. O que vamos fazer, papai? Paulo olhou para o relógio. Eram 21 horas. Pensou um pouco e disse aos filhos. Fiquem com ela. Eu vou ligar para a Leda. Foi até a sala, ligou para a irmã e contou-lhe o que estava ocorrendo, pedindo-lhe ajuda. Mantenha-se calmo, Paulo. Vou trocar de roupa e irei para aí imediatamente. Estamos apresentando A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção, adaptação de Sidney Carbone. Em menos de uma hora, Leda chegou à casa do irmão. Este a recebeu, aflito. Estou desesperado, não sei o que fazer. O médico ministrou-lhe um calmante forte, mas nem assim ela conseguiu dormir. Está irreconhecível. Calma, vamos até o quarto. Quando Leda entrou no quarto da cunhada, levou um susto. Meu Deus! Ai! Nunca havia visto Idalina nem ninguém naquelas condições. Tia, o que está acontecendo com a mamãe? Ela nunca ficou desse jeito. Ela está completamente transtornada. Parece uma demente. Fiquem calmos, meus queridos. Isso vai passar. Paulo, Sim? vamos fazer uma prece em conjunto. E olhando para os sobrinhos, Por favor,
Me deixem a sós com seu pai. Se a oração vai tirá-la desse estado, também queremos orar pela mamãe. A Jane tem razão. Vocês podem e devem fazer isso, mas do lado de fora do quarto, por favor. Mas, tia... É melhor fazermos o que ela está pedindo, Dulce. Venham. Assim que os jovens se retiraram, Vamos orar com muita fé, Paulo. Leda colocou a mão direita sobre a fronte de Idalina e iniciou uma prece silenciosa. Paulo pegou um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e leu uma de suas páginas, enquanto Fausta ria zombeteiramente, dizendo aos companheiros: Agora ele ora. Pede ajuda a Deus. Nunca imaginei que soubesse orar. Cada palavra que Paulo pronunciava baixinho era entremeada de um riso sarcástico. Idiota! Minha vingança é muito mais forte do que as suas orações. Os minutos foram se passando e, através das orações de Paulo e Leda e dos filhos que permaneciam do lado de fora no corredor, as entidades maléficas foram se afastando. Recuaram todos e ficaram a um canto do quarto observando. Esperemos um pouco. Quando terminarem, voltaremos e lhes mostraremos quem somos e se temos medo de rezas. Eles terão de entender que apenas nos afastamos para que ela recobre um pouco a lucidez e diga que deseja sair desta casa, que aqui não se sente bem e quer morar em outro lugar. Livre dela. Começaremos com os filhos até expulsarmos todos. Paulo será o último, porque para ele reservo carinhos muito especiais. Tudo isso, Fausta comentava com os companheiros parados a um canto do quarto. De fato, quando as preces terminaram, Idalina, que no decurso delas fora se acalmando, já estava bem melhor. Ao ver a cunhada junto ao marido, perguntou, sem entender: O que estão fazendo aqui, Leda? Não a vi chegar. Você não estava bem e Paulo chamou-me. Ficamos todos muito preocupados. Eu já me sinto bem melhor. O que fizeram? Apenas oramos a seu favor. O que está se passando com você, Idalina? Não sei. Tudo começou de manhã. Eu estava bem, mas com o passar das horas, quando me vi sozinha em casa... Idalina conta-lhe todo o ocorrido, levando Leda a concluir que seria um problema de ordem espiritual. E olhando para o irmão... Deve ser a continuidade dos problemas que estavam envolvendo a todos nesta casa. Você tem que tomar providências urgentes, Paulo. Enquanto Leda terminava essas últimas palavras, aquele ser infeliz entendeu que a trégua já havia sido suficiente e ordenou: Entrem novamente em campo. Ao seu comando, aproximaram-se e envolveram-na, direcionando-lhe pensamentos desencontrados. Idalina não tardou a senti-los. Ai! Ai! O que foi agora, Idalina? Ela comprimiu a cabeça com as mãos, transformando a serenidade da sua fisionomia numa expressão sentida de dor. O mal-estar voltou? Está começando tudo novamente. Minha cabeça está transtornada e até uma dor aguda estou sentindo. Ai! Meu Deus, tenha piedade de nós. Não me deixem assim. Pelo amor de Deus, ajudem-me. A dor é muito forte. Eu não suportarei por muito tempo. Ai, eu não sei como devemos agir. Fizemos o que sabíamos. Oramos e você melhorou. Isso só vem provar que seu problema é mesmo de ordem espiritual. Não me deixe sofrer mais. Ajude-me. Chame alguém para me socorrer. O que vamos fazer, Leda? Eu não sei, Paulo. Já passa das 10 horas. É muito tarde para chamarmos alguém. Paulo aproximou-se da esposa nervoso, tentando acariciar-lhe a cabeça, no intuito de acalmá-la, mas rapidamente ela tirou as mãos dele. Não me toque, traidor! Afaste-se de mim! Compreendendo que seu gesto só poderia piorar a situação, ele afastou-se e disse à irmã: Leda, eu vou lhe pedir um favor. Se estiver ao meu alcance, fale. Por favor, leve Idalina para sua casa. Talvez saindo daqui essa coisa estranha passe e ela melhore.
Se ela quiser ir, não vejo nenhum problema. Fale com ela. A mim ela não ouvirá. Leda aproximou-se da cabeceira da cunhada e... Idalina, você se importaria de ir para a minha casa? Eu irei para qualquer lugar, contanto que fique livre dessa sensação horrível que está me pondo louca. Tudo bem. Então tente levantar-se. Eu a ajudo. Enquanto Leda ajudava a cunhada a se recompor, a porta se abriu e os filhos entraram no quarto. Ela não melhorou, não é? Melhorou, mas logo tudo voltou novamente. Leda vai levá-la para a casa dela. É uma tentativa para ver se ela se alivia, como aconteceu com você e a Dulce. Eu falei que era o mesmo problema. E começou ontem à noite, quando ouvimos aquele barulho na cozinha. Não vamos ficar fazendo conjecturas, minha filha. Ajudem sua tia a conduzir Idalina para o carro. Eu vou levá-las e voltarei em seguida. Gostaríamos de acompanhá-los, papai. Não é necessário. Confiem e esperem. Logo estarei de volta. A esta decisão, Fausta disse aos companheiros: Acompanhem Idalina, mas apenas até o carro. Depois voltem, pois nova tarefa lhes será imposta. Estamos aqui a trabalho e não devemos perder tempo. Ao tomarmos conhecimento desses relatos, vamos percebendo claramente como precisamos aprender a evitar ações menos corretas com relação aos semelhantes. O respeito aos direitos dos semelhantes, principalmente dos mais íntimos, é indispensável, pois causando-lhes decepções e sofrimentos estaremos comprometendo a paz em nosso futuro. A situação do personagem Paulo é dramática. O envolvimento dos seus filhos em ambos os campos, matrimonial e não, é a parte mais difícil para ele, pois a verdade a essas criaturinhas causar-lhes-ia sofrimento intraduzível. Parece-nos mais acertada a conduta de tentar chegar à verdade sem ferir os filhos queridos. E isso está lhe causando dor que ele gostaria de evitar a todo custo. Em verdade, é preferível procurar a solução enquanto encarnado, porque, ao contrário, iria carregar para o futuro o problema de angústia terrível. Quando cometemos um erro, é preferível logo confessá-lo e enfrentar as consequências do que fugir e carregar depois essa cruz pesadíssima. Vamos saber nos próximos episódios como o fato transcorrerá. E nos sirva de alerta para nos cuidarmos bem no que diz respeito aos sentimentos alheios. Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.